Olá, meu nome é Jaqueline Moraes de Almeida, sou graduada e mestra em História pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e atualmente doutoranda em História Contemporânea pela Universidade de Coimbra, onde desenvolvo a tese Não Serei Eu Feminista? As disputas em torno da posição do sujeito feminista no recorte de Portugal e Brasil entre os anos de 1889 e 1930. O trabalho que apresentarei aqui é parte dos resultados de uma investigação desenvolvida em Cádiz, na Espanha, a partir do financiamento da Associação Universitária Ibero-Americana de Pós-Grado, a AIUP. O folheto La Mujer y la Sociedad, assinado por Dona Rosa Marina, foi publicado no ano de 1857, em Cádiz, região da Andaluzia. Naquele tempo, Isabel II era rainha de Espanha, embora o liberalismo político tivesse ganhado impulso significativo a ponto de fundamentar as distintas correntes partidárias com aspirações de ocupar o poder. Uma dessas correntes, a do radicalismo liberal, contava com uma base social de apoio, com órgãos de expressão e com umas redes políticas estáveis que evoluíram a partir da criação do Partido Democrata em 1849, e que nas vésperas da Revolução de 1868, responsável pelo destronamento de Isabel II, assumiu majoritariamente um contorno republicano. Sendo assim, o folheto em questão pode ser considerado uma das muitas expressões desse impulso liberal, sobretudo da vertente mais radical, uma vez que, como veremos, alertou sobre os limites do liberalismo clássico, pouco preocupado naquela altura com a extensão da cidadania às mulheres, essa metade do gênero humano, como diz Rosa Marina. Nas primeiras páginas de La Mujer y la Sociedad, Rosa Marina se comporta como muitas das mulheres que escrevem publicamente no contexto do século XIX. Desculpa-se por sua falta de erudição e eloquência. Ao ocupar um lugar marcadamente masculino naquela altura, desculpa-se e pede licença. Uma licença justificada a partir de seu compromisso com a razão, entidade reivindicada por aqueles que falavam em nome da modernidade, homens em sua grande maioria. Ainda nas considerações iniciais que faz sobre o seu texto, a autora deixa implícito que determinadas críticas realizadas por determinados homens e direcionadas àquelas que defendiam maior igualdade entre os gêneros não eram fundamentadas em argumentos racionais e, portanto, não mereciam qualquer atenção. Estes antifeministas, e aqui eu coloco o antifeministas entre aspas, porque esse conceito aparece só posteriormente, à publicação do folheto, esses homens, ao contrário do que eles pregavam, não tinham uma postura progressista, segundo a autora, e sim uma postura retrógrada, antirrevolucionária, tal qual os seus declarados inimigos conservadores. O texto, então, desenvolve-se a partir do questionamento realizado pela autora acerca dos limites de uma sociedade moderna projetada por determinados homens. Ela diz o seguinte: todavia, a grande maioria dos filósofos, dos estadistas e políticos inovadores que se tem pretendido e que pretendem influir com suas ideias e seus atos a uma ação progressiva da sociedade, têm dirigido quase exclusivamente seus esforços a ilustrar a inteligência do homem, a emancipá-lo da opressão, ampliando a esfera da sua atuação individual o quanto lhes tem sido possível. Raras vezes, no entanto, a mulher tem sido objeto de seus trabalhos, de seus olhares filosóficos ou políticos, de forma que metade do gênero humano tem, quase sem exceção, permanecido alheia ao grande movimento intelectual, filosófico e político da civilização moderna, e que nem em suas ideias, nem em suas sortes, tem exercido notável influência à ação reformista de nosso século. Termino a citação. Para Rosa Marina, o projeto de uma sociedade nova não seria concretizado enquanto não incluísse as mulheres, garantindo-lhes condições para se tornarem sujeitos autônomos e socialmente engajados. Pois, enquanto perdurasse uma letargia dos projetos políticos em relação às mulheres, a Igreja, instituição retrógrada segundo a autora, e grande responsável pelo desvirtuamento do cristianismo primitivo, essa Igreja ela continuaria a ter influência sobre o sexo feminino, limitando suas ideias e ações e, consequentemente, limitando as ideias e ações de seus filhos e filhas. Ela diz, abre aspas, os filósofos e legisladores impõem às mulheres um lugar, o lugar da costura e da cozinha. Os exploradores do fanatismo as arrancam da monotonia material e estreita da vida doméstica, abrindo-lhes, a partir das portas do templo, a vida pública por um lado e, por outro, um futuro de êxtase, de emoções, de gozos espirituais encarnados nas falsas crenças,
monstruosos erros e estranhos conselhos que constituem um imenso arsenal da superstição, com que as fanatiza e as explora, até fazer delas seu mais firme apoio, sua mais sólida base. Termino a citação. Rosa Marina demonstra, a partir de ações realizadas pela Igreja, como um concílio que discutiu se as mulheres teriam ou não alma, que o ódio às mulheres, hoje bem compreendido como misoginia, era um fenômeno estrutural, ou seja, era compartilhado por homens e mulheres, inclusive, impossibilitando avanços significativos para todo o conjunto social, uma vez que tal aversão estrutural resultava, por exemplo, em vícios, sobretudo relacionados às mulheres das camadas médias, e numa menor geração de riquezas, uma vez que algumas mulheres estariam impossibilitadas de exercer determinadas atividades e seguir determinadas carreiras. Tal como outras mulheres de seu tempo e mulheres que vieram posteriormente, Rosa Marina enfrentou a pseudociência da época, que buscava legitimar a inferioridade intelectual do sexo feminino, mais uma evidência dessa misoginia estrutural. Combateu por meio do próprio exemplo, mas também questionou as limitações intelectuais de pessoas do sexo masculino, e ainda, reivindicando exemplos de mulheres que, ao longo da história, demonstraram o seu valor intelectual, fosse por meio da escrita, da ciência ou da atuação política. Em dado momento, ela questiona em seu folheto, abro aspas, que Marte político pode se igualar a Maria Pineda em prudência, em valor e em heroísmo? Termino a citação. Reivindicando, então, assim, a memória de uma conterrânea que corajosamente enfrentou o regime despótico de Fernando VII. Ao que parece, o intuito de Rosa Marina é aperfeiçoar, de certa forma, o próprio liberalismo, a partir da contemplação das reivindicações femininas, especialmente no que diz respeito à instrução, ao trabalho, e nesse quesito ela chega a reivindicar salários iguais para homens e mulheres que ocupavam uma mesma função, também reivindicações como o direito a ter uma carreira e reivindicações relacionadas aos direitos civis. Digo isso porque, apesar de evidenciar os limites do liberalismo, a autora não parece propor uma alternativa a este modelo que nos parece tão inerente aos desejos de uma burguesia. É verdade que tal postura pode ter sido adotada e pensada pela autora como uma forma de se fazer ouvir, de se fazer notar. Fato é que a mulher referenciada em seu texto não parece ser aquela que pertence a uma classe social desfavorecida, e sim aquela que pode escolher. Pode escolher, por exemplo, estudar e ter uma carreira se assim lhe fosse permitido. Quando diz que a riqueza poderia ser elevada caso as mulheres atuassem em determinadas carreiras, Rosa Marina não está se referindo às mulheres pobres, uma vez que essas já atuavam no sentido de produzir riqueza, e produzir riqueza em troca de um salário ínfimo, aliás. Em dado momento do texto, ela chega inclusive a reforçar alguns estereótipos de gênero, conclamando quão ridículo era um homem que se dedicava às atividades consideradas delicadas, femininas, como servir uma xícara de café ou manejar uma agulha. Apesar disso, é interessante a análise que a autora faz da relação entre a ordem capitalista, especialmente no que diz respeito à espacialidade da produção, e as relações de gênero. Resgatando o axioma atribuído ao socialista utópico Charles Fourier, Rosa Marina defende que o progresso de uma civilização pode ser medido através da averiguação da situação das mulheres naquela civilização. Se essas mulheres elas têm direitos civis, instrução, trabalho digno e, finalmente, liberdade advinda de todo esse conjunto. Nesse sentido, um sinal evidente do atraso de determinada sociedade seria, por exemplo, a existência em larga escala da prostituição. Rosa Marina escreve, abro aspas, todavia, existem homens com pretensões de sábios que consideram a prostituição como um meio de governo, como uma necessidade, cuja satisfação é indispensável à ordem social. E, portanto, enquanto reivindicam para o homem liberdade e se rebelam contra toda a ideia de servidão e opressão, condenam a mulher a mais repugnante das escravitudes. E o que à primeira vista parece mais estranho é que aqueles que consideram a prostituição como uma válvula de segurança, como um mal necessário, são os mesmos que fazem do lugar doméstico o único e exclusivo santuário da mulher. Aqueles que veem nos direitos e nos prazeres da família o único destino do sexo frágil, a sua única missão na Terra. Termino a citação. É interessante perceber que também aqui a autora revela as incongruências dos homens que se auto-intitulavam condutores do progresso. A prostituição, encarada por muitos deles como um mal necessário, era a evidência do fracasso de um projeto de nação que não incluía as mulheres,
sobretudo, e aqui Rosa Marina faz uma distinção necessária, as mais pobres e vulneráveis, aquelas que, sem qualquer recurso, material ou intelectual, vendiam a única coisa que lhes restava, os seus respectivos corpos. Mas a grande novidade do folheto reside na crítica que sua autora faz daquilo que chama de prostituição legalizada, ou seja, dos matrimônios realizados a partir de determinados interesses, advindos de ambas as partes e nada relacionados com o amor. Também nesse caso, a causa da prostituição feminina deveria ser associada à falta de autonomia da mesma, nascida e criada naquele formato social para ser eternamente tutelada, primeiro pelo pai e depois pelo marido. Ela diz o seguinte: os míopes políticos, os fanáticos, esses perigosos amigos da religião cristã, os conservadores de todas as matrizes, nos falam incessantemente da família e têm a audácia de supor-se os seus únicos defensores. Mas a verdade é que, a partir de suas leis, instituições e costumes, a união das almas tem chegado entre nós no estado de mito, de utopia, de sonho impossível. Termino a citação. Rosa Marina é defensora de um tipo de união baseada na liberdade e não no interesse, e argumenta que, se todos tivessem condições para se tornar sujeitos autônomos, as uniões conjugais seriam mais motivadas pelo amor e menos pelos interesses materiais. Segue argumentando que, num ambiente onde o amor impera, os filhos e filhas seriam criados a partir de referenciais que possibilitariam uma transformação social que, de forma eficaz, levaria, então, ao progresso. Mas quem foi Rosa Marina, afinal das contas? Não há um consenso sobre a sua identidade. Alguns estudiosos, como Antônio Elorza, defendem que este era um pseudônimo utilizado por Maria Josefa Zapata, escritora gaditana, nascida nos anos 1820, mas outros, como Imaculada Jiménez Morel, pensam que este se tratava então de um pseudônimo utilizado por Margarita Pérez de Celis, também escritora gaditana, nascida entre as décadas de 1820 e 30 e autora, inclusive, do prólogo de La Mujer y la Sociedad. Evidente que seria muito interessante descobrir a verdadeira identidade desta que publicou ideias ousadas para determinada época, interrogando estruturas até então pouco questionáveis. Todavia, na falta de maiores pistas, interessa-nos os conteúdos deixados por Rosa Marina. Nome este que poderia ter sido, por que não, um pseudônimo utilizado por ambas, as escritoras gaditanas, Josefa Zapata e Margarida Pérez de Celis, uma vez que estas compartilharam suas vidas públicas e privadas, inclusive ao longo de muitos anos. É preciso dizer, por exemplo, que ambas participaram assiduamente do desenvolvimento de projetos impressos. Em vários dos números destes impressos, Rosa Marina destaca-se como colaboradora, sendo bastante impressionante os textos que desenvolveu para a seção Leyendas Morales, de El Pensil de Béria, em que resgatava elementos de um suposto cristianismo primitivo para questionar determinadas estruturas sociais de seu tempo, que considerava imorais. Nos documentos do governo civil de Cádiz, relativos à censura da imprensa local, a dita seção foi acusada por conter elementos que ofendiam a fé católica, por condenar, por exemplo, o matrimônio e, segundo o censor, justificar o crime do adultério. Os e as colaboradoras destes periódicos foram constantemente identificados nesses documentos do governo civil de Cádiz como panteístas, espiritistas, contrários à moral cristã, contrários ao direito de propriedade e defensores daquele que se reconhece naquele momento como o mais perigoso propagador das teses socialistas, o Charles Fourier. De acordo com Glória Espigado Tossini, tanto Maria Josefa Zapata como Margarita Pérez de Celis e outros colaboradores foram questionados em sua capacidade de dirigir-se à opinião pública e, assim, tanto o Último Pensil como o La Buena Nueva foram encerrados por decisões das autoridades competentes da época. Apesar dos esforços despendidos por contra-revolucionários, temerosos de que as ideias expressadas por mulheres como Josefa, Margarita e Rosa Marina se tornassem realidades, suas ideias permaneceram e permanecem ainda vivas, sendo especialmente recuperadas por feministas de todos os tempos. Em La Mujer y la Sociedad, Rosa Marina disse que a dificuldade das ideias reside na concepção das mesmas, pois, uma vez desenvolvidas, elas seguem o seu caminho. Pois bem, é essa capacidade de pensar novos mundos que possibilitou às mulheres, por exemplo, o direito à cidadania. Muito obrigada.